pessoal, bem-vindos a mais um Resficta, episódio especial do Vultos e Sombras, onde trataremos de audionarrativas, né? É um tema interessante, é um tema que está em voga e temos um exemplo recente, excelente, de audionarrativa aí disponível no streaming atualmente. Mas antes é interessante a gente fazer algumas conceitualizações, né? Em primeiro lugar, o que, que a gente está, pelo que a gente entende audionarrativa? É aquela narrativa, bom, a música poderia ser uma, a ópera outra, né? Mas a audionarrativa, em geral, ela mantém uma estrutura narrada, sem grandes, digamos assim, efeitos diegéticos aí no que diz respeito à música, etc. E essa narrativa, ela se mantém só que através de um meio, né? Que pode ser múltiplo, né? No passado foi o rádio, como aqui no caso dessa edição do Guerra dos Mundos, né? Já falei dela várias vezes. É uma edição que vem com a parte, digamos assim, principal, o que mais deu problema, da adaptação que o Orson Welles fez do Guerra dos Mundos para rádio. Então, uma narrativa de rádio é uma audionarrativa clássica, digamos assim, que utilizava o meio do rádio, que é um meio que realmente não tinha imagem, para poder, né, estruturar uma narrativa. Aqui a gente tem até uma adaptação, né, de uma narrativa em forma de livro, no formato de audionarrativa. Evidentemente, o audiobook, por exemplo, não entra porque ele não é uma adaptação, ele é só um produto derivado, né, do produto maior que é o livro. Então, o audiobook é um produto derivado, ele não entraria aqui, ele não tem esse nível de estilização que existe, por exemplo, na adaptação do Wells, do Orson Welles, do H.G. Wells, não é? Que vem, como eu falei, vem aqui, né? Bem interessante. Uh, Outros tipos de audionarrativa são, enfim, narrativas feitas para meios digitais ou analógicos, distribuídos dessa forma, com uma história fechada, com diálogos ou monólogos ou que seja assim, né? Sem os recursos, como eu disse, que estruturam uma narrativa que se baseia em outros sentidos, pelo menos na percepção imediata de outros sentidos. A gente já vai falar aqui, já vai comentar que o fato de ser aurática, né, de ser assim sonora, né, de ser uma audionarrativa, não tira da narrativa a sua própria, digamos assim, especificidade de nos atingir de uma forma mais completa, né, o nosso corpo, não só a nossa audição. E isso se dá pela natureza áptica ou imanente dos próprios recursos narrativos e do efeito narrativo em si, né? Então, a narrativa, descartando os audiobooks, nós temos um corpus aí, no passado era o corpus das audionarrativas para rádio, que é um corpus gigantesco, para vocês terem uma ideia. Além de Orson Welles, que não fez só essa obra aqui, fez outras, né? Com o Mercury Theatre, especialmente para, está um pouco sujo, especialmente para rádio, né? Especialmente para rádio, como é o caso do próprio adaptação do H.G. Wells. A gente tem, por exemplo, o Walter Benjamin, ou Benjamin, né? Dependendo aí de como é a pronúncia. Ele fez audionarrativas para o rádio em Berlim. Tem esses registros, tem esses roteiros. É um material que ainda precisa de muito estudo, né? Eu acredito que é um material ainda que permanece pouco estudado, pouco analisado, por conta de ser associado ao rádio, que é uma espécie de mídia, não exatamente morta, mas é uma mídia bastante, digamos assim, marginalizada, né? Então, os recursos de pesquisa e o foco das pesquisas costumam ser em algo mais glamuroso, como o cinema, que tem imagem, né? A audionarrativa, ela, digamos assim, não apresenta esse recurso, ela estiliza a linguagem narrativa de outra forma, então ela é menos conhecida. Mas tem audionarrativas, ah, num certo sentido também audiopoéticas, de autores, como eu disse, como o próprio Benjamin, como Brecht, se não me engano, o Artaud, o último trabalho dele foi para a rádio, para acabar com o julgamento de Deus, né? Enfim, é um material rico,
que não está sendo estudado, uma pena, né? Mereceria um estudo mais aprofundado. Inclusive, por exemplo, no Brasil, que tinha bastante produção de audionarrativas, porque o rádio ocupou uma posição importante por muitos anos, não existe nenhuma pesquisa que eu saiba nesse sentido, e é uma pena, né? Mais atualmente, é que a gente já entra no campo da nossa análise, nós temos, por exemplo, o The Calls, né? The Calls é uma narrativa, eu fiz uma colinha aqui, porque é muita informação, não me recordo. Uma série que foi ao ar, de capítulos entre 15 e 20 minutos, né? Ela foi ao ar em 2021, não teve segunda temporada, infelizmente. É uma narrativa fechada, né? Então acho que dificilmente teria uma segunda temporada. Ela está dentro do streaming Apple TV, que é conhecido por ter produtos de qualidade, né? Como o Silo, que eu já analisei aqui, e outras séries importantes. Mas é um streaming mais fechado, né? Eu acho que deve ter algum acesso por um Prime Video da vida, não sei. O diretor e showrunner do The Calls é o Fede Alvarez, que é um diretor mais ou menos jovem, né? Já não é mais tão jovem, mas ele é mais ou menos jovem ainda. Que é célebre pela refilmagem da Morte do Demônio de 2013, que foi um trabalho bastante interessante, uma interpretação original, né, da mitologia clássica. E ele também fez um filme de meio terror, meio suspense, chamado Homem nas Trevas, que também é muito bem feito. É um diretor em ascensão em Hollywood, latino-americano, uruguaio, se não me engano, com uma carreira com boas obras já. E o The Calls digamos assim, é um experimento que ele fez, inspirado numa série original francesa. O roteirista e criador da série original está também na série da Apple TV. Ele chama-se Timothée Rocher e ele faz o roteiro e, enfim, a produção também, se não me engano, né? Além da roteirização. The Calls é uma história, como eu disse, fechada a respeito, assim, a trama acompanha eventos aparentemente desconectados, mas eles são realmente desconectados, mas eles têm uma sinergia, digamos assim, muito particular, que torna tudo mais ou menos conectado. Isso é interessantíssimo dentro da trama, muito bem desenvolvido. E ah, esses incidentes são, digamos assim, captados por telefone e são incidentes espaço-temporais, né? Depois eles vão se articular com a própria ideia de livre-arbítrio e destino. E por fim, a própria ideia de sobrevivência do planeta Terra se você altera o tecido do espaço-tempo de forma muito radical. Não pretendo dar spoilers, né? Essa é uma série que mesmo ela começa no primeiro episódio já dando um pouco de spoiler, digamos assim. Ela já começa no primeiro episódio falando para o espectador o que é a série e o que ela trata exatamente. E o próprio nome diz do primeiro episódio, o fim, é justamente o momento que tudo acaba. Então isso já é dado no começo da série. Por isso que é importante, digamos assim, a minha análise vai ser bem mais abstrata, porque se eu começo a descrever episódio por episódio, evidentemente vai spoilear tudo, porque já no primeiro episódio, esse é o fim, você já é apresentado a todos os conceitos e é praticamente o que vai mais ou menos acontecer no decorrer da série. As vozes, elas são interpretadas. A estrutura da série é muito inteligente, porque, enfim, as vozes têm todo tipo de ator, já que já era um nome em Hollywood em 2021, sei lá, Pedro Pascal, Rosário Dawson, Aubrey Plaza, Aaron Taylor-Joy, Danny Hughes, enfim, uma série de atores assim importantes, né? E que se comunicam por essa comunicação não imediata que é do telefone, né? Aquela comunicação, né? Enfim, a voz, né? Muito bem construído isso. Mesmo para headphones bagaceira, ou se você está ouvindo em casa num computador mais simples, ou numa televisão sem muitos efeitos, o áudio é muito bom, é muito interessante a maneira como o áudio vai... essas conversas, porque elas vão se multiplicando, digamos assim, muitas vezes com o mesmo interlocutor em diferentes momentos ou em diferentes pontos.
E isso é muito bem explorado pelo próprio efeito de voz, que é simples, mas bastante eficaz. E por um outro efeito importante que é um efeito gráfico, né? A série você pode acompanhar ela inteiramente como um podcast, ouvindo, né? Sem qualquer interação, digamos assim, com televisão ou com alguma. Não precisa de uma televisão, você pode ouvir direto no celular, por exemplo, né? Mas, se você assiste num aparelho de TV, por exemplo, você é premiado, digamos assim, com uma animação muito bem feita, uma animação assim que os elementos gráficos mais ou menos se associam à própria narrativa e aquilo vai criando uma espécie de efeito de, digamos assim, de aprofundamento da trama que é muito útil. Ele não é, digamos assim, essencial para você aproveitar a trama como em si, mas é muito bem feito e cria realmente esse aspecto único da série é, dessa interação num universo digital, né? Como se fosse uma interpretação desse universo fantasma da telefonia, que é você ouvir vozes, né? Como talvez acho que foi o Jean Cocteau, provavelmente é o primeiro a perceber a fantasmagoria telefônica, né? E da voz humana em si, na peça, né? Na célebre peça A Voz Humana, porque você tem então esse repositório de vozes que você mais ou menos identifica, se você conhece, mas nem sempre é certeza absoluta. E desse repositório de vozes você tenta interpretar, sacar, né, um sentido, etc, etc, que é o que a gente faz constantemente, mas nunca pensa nisso nas comunicações telefônicas. The Calls, como eu disse, eu não quero falar muito da história. É uma excelente série. Recomendo, né? Tem algumas ideias, né? Tem, por exemplo, um episódio em que existe uma espécie de perseguição. Depois vai se descobrir que não é bem isso, mas enfim, é uma espécie de perseguição. E é um dos últimos episódios, aliás. E essa perseguição, ela é traduzida visualmente por esse efeito de animação que eu comentei, que é como se fosse essa nuvem indistinta, onde estão as vozes, né, da telefonia, a voz humana está ali. É... E ao mesmo tempo o áudio cria esse efeito com uma espécie de background que aproxima, afasta, aproxima, afasta. É muito bem bolado, muito bem feito, né? E tem vários efeitos parecidos, né, em diversos episódios. Mas eu queria também, além de elogiar essa série, para analisá-la, eu queria trazer alguns conceitos novos, né? Porque também a gente vai falar de de um outro experimento de audionarrativa, mais, digamos assim, brasileiro. Tem vários no Brasil já, né? Alguns se confundem com podcast, também não entra mais ou menos na categoria do audiobook, mas a gente vai falar de um outro em breve, né? E essa conceituação, o que seria, né? Na verdade, ela é dupla. Por um lado, ela vem deste livro do Mark Fisher, que eu já comentei algumas vezes, The Word and the Airy. Nesse livro aqui, o Mark Fisher tenta criar. Primeiro, ele cria uma arqueologia dessas duas expressões que tem desenvolvimentos próprios muito interessantes, não são sinônimos. Bom, e não existe sinônimo, simplesmente. Você tem campos semânticos com expressões ou construções ali em constante tensão, né? Porque nesse campo semântico as coisas mudam, né? Vão para um lado, vão para o outro, etc. E é o que aconteceu com Airy e Word. Mas o Mark Fisher, no caso específico do Word, ele trabalha com uma ideia de agenciamento. Enquanto que o Word, não, com Airy. Enquanto o Word, né, que seria a estranheza, Word, né, a gente poderia trazer assim, é aquele encontro com o outro através de algum processo mecânico, sobrenatural, natural, né? O airy, que a gente poderia trazer como inquietante, é aquele encontro, não é bem um encontro, é um agenciamento, é a descoberta de que existe alguma coisa na nossa realidade que não encaixa como deveria encaixar.
O outro, o estranhamento, né, o estranho, o outro, ele também é um pouco isso, essa descoberta, mas o eerie é uma percepção mais universal, mais geral, que às vezes inclui inclusive nós, né? A nossa posição no mundo. Então, isso é muito interessante porque a audionarrativa, ela é pesadamente eerie nesse sentido. Ela está sempre trabalhando com um agenciamento, porque a gente está ouvindo vozes, a gente não vê interações físicas, então não há como a gente determinar a outridade, o aparecimento do outro, né? Se a gente está vendo um filme, o outro, sobrenatural ou não, ele está diante dos nossos olhos. Às vezes ele não está no quadro, às vezes ele não está diante do protagonista da história, mas ele está visível de alguma forma para o espectador. Na audionarrativa, não. Então, ou ele é evocado, ou ele é descrito, ou algo de alguma forma os diálogos giram em torno dele e ele aí se materializa, digamos assim. Então, digamos assim, a estrutura da audionarrativa ela é muito mais complicada, porque ela não pode oferecer ao espectador, no caso ao ouvinte, a solução do problema da outridade, assim, a aparição do outro de cara, assim, né, diante ali dos olhos do espectador. E esse é um lado teórico, então a gente tem um índice de insólito muito intenso, né, uma, digamos assim, esse sentimento de eerie, né, essa inquietude diante dessas vozes que vão comunicando é, às vezes fatos aparentemente banais, mas que sempre por trás daquelas vozes, que você está ouvindo uma audionarrativa sempre assim, pode eventualmente existir uma tensão, né? Às vezes é deliberado, às vezes não. O próprio fato das vozes estarem em choque, né, num diálogo, já gera essa tensão, já performa essa tensão. E essa ideia de performar, quer dizer, a voz, no momento em que você começa a ouvir, ela constrói um universo ali, né? Isso pode acontecer com literatura, evidentemente, mas a audionarrativa, ela te fornece uma possibilidade de mergulho numa outra realidade mais intenso e mais imediato do que a narrativa tradicional. E essa atmosfera, digamos assim, isso que é evocado, essa construção que é evocada e que cerca o ouvinte da audionarrativa e que faz com que ele seja puxado para esse universo, é o que um outro teórico complementar, uma excelente indicação aí do Fábio Wack, o Hans Ulrich Gumbrecht, ele chamava de Stimmung. Eu nem vou começar a explicar o que é esse conceito de Stimmung, que precisaria de uns 4 vídeos só para isso, uma aula um pouco, né? Um curso pelo menos, porque é um conceito muito complexo. O campo semântico dele vai de ambiência ou atmosfera até mediação. E aí você me pergunta, olha, mas esse campo semântico foi em época diferente? Não, não, simultaneamente. Então, é um termo muito complexo, mas o Gumbrecht, ele trabalha com uma ideia de justamente atmosfera. E a audionarrativa, ele trabalha com narrativas, algumas audionarrativas, porque ele analisa, por exemplo, uma canção Me and Bob McGee, da Janis Joplin, que, como eu falei, a música ela tem bastante elementos de audionarrativa e, eventualmente, cruza ali suas águas e tal, embora não seja uma audionarrativa. Embora a música ela esteja mais próxima da audionarrativa, como eu falei, do que o audiobook, por exemplo, ou um podcast. A música é muito mais próxima. É... Mas o que acontece? A atmosfera da audionarrativa, ela conjura um universo com uma série de camadas diante do ouvinte, né? Então, ouvindo-se The Calls, por exemplo, a gente tem uma série de sentidos de uma época não muito distante, mas é uma época já de princípios de pandemia, uma época ali de uma espécie de declínio da percepção humana tradicional, não é? Digamos, desse humanismo mais fácil, né? Num período em que as coisas pareciam mais tranquilas, que a estrutura política parecia mais
suave, né? Então ele faz parte desse universo. E junto com essa carga histórica de um passado recente, mas muito denso, né? A gente tem a própria carga das questões que a série coloca, questões de ciência, né? Questões especialmente do nosso conhecimento de espaço-tempo e desse peso da voz humana, como eu mencionei, não é? Como a voz humana, né, numa versão digitalizada e estranha, distorcida, né, que é a versão ainda mais do microfone do telefone celular ou da telefonia comum, ela não é natural, digamos assim, mas como ela tem um peso, né, ela evoca presenças realmente, ela conjura essas presenças, né? Então, a audionarrativa tem essa natureza única e, além do Calls, que eu recomendo, eu gostaria então de recomendar também o primeiro episódio da nossa própria série, né, nossa aventura da Rafus Press, pelas audionarrativas, nossa primeira aventura que é Investigação, primeiro episódio do Fantasmagoria, que está finalmente pronto. Vai ser disponibilizado ainda essa semana, um pouco antes do Natal, né? Para quem apoiou a campanha. Depois do Natal, para os nossos apoiadores mais frequentes da Resficta e de campanhas mais recentes. E em janeiro, para todo mundo que acompanha a Rafus Press e o Resficta, né? Então, nós também nos aventuramos, não sei se exatamente com a eficiência necessária, mas a gente fez o possível seguindo todas as teorias. Não foi só uma aventura, foi interessante porque essa aventura que eu e o Fábio Wack realizamos especialmente, mas também as pessoas que participaram, foram muitas, né? Inclusive a gente tem um painel de agradecimentos, porque teve gente que ajudou a gente também. É, Essas pessoas, elas... Enfim, nós, né? Nós não apenas lutamos ali com a edição e com a montagem e com a captação, né? Depois eu vou fazer um episódio só sobre isso. Mas também a gente lutou com teorias, com ideias de narrativa, de audionarrativa, como evocar determinados sentimentos, né? Ainda mais porque é uma audionarrativa de terror, né? Enfim, em breve, muito em breve, para quem apoiou o Relicário, investigação. E para todos os outros também, não vai demorar muito, né? Para todos os nossos seguidores e fãs. Em breve, mais informações dessa nossa aventura narrativa, né? Que foi bastante singular. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.